Do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva. Novo servidor. Incorporando-se ao trabalho que nos foi concedido, Hilário, desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo da renovação, portas adentro de nossa atividade espiritual. Observou que a doutrina espírita, alcançando a mente popular, exige novas formas de pensamento para a transferência justa da vida. Percebeu que muita gente em contato com a verdade liberta a cabeça de prejuízo e preconceitos, continuando, porém, com os pés algemados às ilusões e convenções. Entendeu que a maioria tem dificuldades para a leitura digerida dos volumes especializados. Reparou que muitos companheiros rogam orientação à maneira de doentes que possuem receitas seguras no bolso, mas se esquivam ao remédio por falta de tempo. Anotou o imperativo de se veicularem os novos princípios através das mais diversas vias de leituras e conhecimento ao alcance do povo. E idealizou a produção de páginas ligeiras em que a informação do plano espiritual pudesse chegar com facilidade ao entendimento comum. Munindo-se deste modo de conclusões e anotações, valeu-se das faculdades de 2 médiuns amigos e grafou o livro que nos apresenta de coração para coração. Constituída de retalhos do cotidiano, aqui temos, assim, a sua mensagem simples e fraterna, convidando-nos a pensar. Entregando-a, pois, aos irmãos de ideal e de luta, pedimos ao Divino Mestre abençoe o novo servidor que se enriqueça de paz e trabalho em sua leitura de luz. Emmanuel, Uberaba, 2 de fevereiro de 1960. Médium Francisco Cândido Xavier. Nota de rodapé. A convite do espírito de Hilário Silva, os médiuns Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier receberam respectivamente a primeira e a segunda parte deste livro. A vida escreve. Sim, a vida escreve em toda parte aquilo que pensamos. O caderno em branco chama-se tempo, e nós somos autores de todos os capítulos que se desenrolam por fatos vivos no livro da eternidade. Aqui a tragédia assombra, ali o drama chora, além a comédia ri, adiante o poema envela. Anota, desse modo, aquilo que desejas, de vez que a vida expressa tudo quanto queremos. Contadora divina, somos atos, subtrai influências, multiplica valores, divide compromissos e dá-nos a equação de tudo quanto é hoje, a fim de que saibamos que o que seja destino para nós amanhã. Hilário Silva, Uberaba, 2 de fevereiro de 1960, pelo médium Valdo Vieira. Primeira parte, médium Valdo Vieira. Mensagem número 1. Do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, a Valdo Vieira. Título da mensagem: Dever cristão. Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular. Afinidade profunda, amizade recíproca, sempre juntos nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana, sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita.
lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação por mais de um mês, Alves, certa noite, informado de que o amigo entrara na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 horas, Rossi saiu calmo e o amigo abordou. Meu caro, advertiu Alves sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes aí dentro andam em bica. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou. Não há nada. Estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando esse círculo. Jovem inexperiente. Ave desprevenida em furna de lobos. Enganada por lamentável explorador de meninas. Acreditou nele, mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo, você sabe, é preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez em futuro próximo, a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas de maneira escarninha e falou, vou ver se é verdade. Não vá, pediu Rossi em súplica ansiosa. Tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves com suspeita no rosto. E sem mais nem menos entrou casa dentro, encontrando no pequeno salão sua própria filha chorando ao pé de um cavaleiro desconhecido. Primeira parte. Mensagem número 2. Do livro A Vida Escreve. Ditado pelo espírito Hilário Silva. Avaldo Vieira. Título da mensagem. O Grito. Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular. Afinidade profunda, amizade recíproca, sempre juntos nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana, sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita, lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação por mais de um mês, Alves, certa noite, informado de que o amigo entrara na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 horas, Rossi saiu calmo e o amigo abordou. Meu caro, advertiu Alves sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes aí dentro andam em bica. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou. Não há nada. Estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão?
Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando esse círculo. Jovem inexperiente, ave desprevenida em furna de lobos, enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele, mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiado do amigo, você sabe, é preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez em futuro próximo, a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas de maneira escarninha e falou: vou ver se é verdade. Não vá, pediu Rossi em súplica ansiosa. Tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves com suspeita no rosto. E sem mais nem menos entrou casa dentro, encontrando no pequeno salão sua própria filha chorando ao pé de um cavaleiro desconhecido. Mensagem número 2 do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O Grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salos, o instrutor espiritual que falava pelo médio. Não adianta repetir frases inúteis, e é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem, destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou: confia em Jesus! Confia em Jesus! O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina, quando o triste homem penetra o recinto, cabeleira revolta, semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou ele. Alguém aponta para Belmiro, para quem ele se dirige abrindo os braços. Obrigado, meu amigo, exclamou ele. E mostrando um revólver, ia encostar o cano no ouvido. Entretanto, escutei o seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas a sua voz acordou-me. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim, confiarei em Jesus. Arruda abraçou-o de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço, e o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou: venha amanhã, pode vir trabalhar amanhã. Primeira parte, mensagem número 3, do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: Perigo Eminente.
Basílio chegara ao rancho ao pôr do sol. Comeu calmamente o guisado de palmito que Emerenciana lhe dera jantar. Saboreou em seguida a pamonha bem feita e se dispôs a sair. A esposa viajara na véspera em visita a parentes. O calor abafava. Merém, disse a doce vovó que arranjava a cozinha. Deixe a casa aberta, vou até ao curral, mas eu já volto. E, passo lesto, chegou ao cercado, onde a vacaria procurava descanso. Mastigando o repasto, acariciou o bezerro da Lilinda, que nascera robusto e melhorou a cama de palha. Dirigiu-se depois ao moinho e renovou a provisão de milho para o fubá. Ar parado. A lua apareceu inteirinha. Basílio visitou, não longe, a casa de Jorge, companheiro do arado, e ambos, felizes da vida, se dirigiram ao mandiocal, espantando os tatus. 10 da noite quando voltou. Emerenciana premia a máquina com o pé e costurava, fitando o pano com atenção pelos óculos fortes. Boa noite, vó, disse ele depois de cerrar as janelas. Durma com Deus, meu filho. Basílio beijou-lhe a mão encarquilhada e lhe enviou um sorriso bom. No quarto, ouviu por alguns instantes as cigarras cantarem, perto, como se quisessem esquecer o vigor da canícula. Não tinha sono, contudo, no outro dia, bem cedo, o milharal novo esperava por ele, acima do barrocão. Sentia a falta da esposa, ainda assim, como na noite anterior, leria a sós o momento espiritual. Acendeu o candeeiro e sentou-se renteando a cama toda branquinha. Orou por alguns instantes e logo após tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos, no capítulo 28, dedicado à oração, o item 34, num perigo iminente. Tratava-se de uma prece para ocasião importante. Como é isso? Já orei, pensou ele, e fechando as páginas, descerrou-as de novo. Queria material para refletir. Entretanto, o livro ofereceu-lhe a mesma passagem. Por quê? Intrigado, voltou à consulta. O volume, porém, como se mantido por mãos invisíveis, deu-lhe a mesma resposta. Basílio fez-se grave. Não poderia ser coincidência. Algum benfeitor espiritual que os seus olhos de carne não conseguiam ver, certamente o prevenia. Recordou um amigo que desencarnara semanas antes de um colapso cardíaco. Em rápidos segundos considerou que a vida é patrimônio de Deus, que Deus a dá e retoma quando lhe apraz. Agradeceu à divina bondade o benefício da consciência tranquila e, baixando o olhar para a folha, repetiu solenemente: Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Depondo o Evangelho sobre a coxa do leito, ergueu-se pensativo e abriu novamente a janela, buscando a visão do céu. Debruçou-se para a noite. Estaria acaso em momento crucial que ele mesmo desconhecia? Nisso, porém, houve leve cicio à retaguarda. Na luz frouxa do candeeiro, projeta-se um vulto. Quem é? Grita ele, aprontando a defensiva. Volta-se inquieto e estaca, lívido,
acordada de chofre ao impacto do livro, colocado na cama, enorme cascavel emergira dos lençóis e, a fitá-lo ameaçadoramente, preparava-se para desferir-lhe o golpe certeiro. Primeira parte. Mensagem número 4. Do livro A Vida Escreve. Ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: Conselho Trocado. No Rio de Janeiro, pequeno grupo de companheiros no culto da assistência entrou no presídio da rua Frei Caneca. Distribuição de lembranças e guloseimas. Passando por determinada cela, Dona Almira Barbosa ouve a voz de um encarcerado. Madame, quer arranjar-me um cigarro, por favor? Dona Almira volta-se para ele e começa a doutrinar. Diz-se habituada aos serviços da saúde, fala dos prejuízos do fumo, comenta os imperativos da higiene, explana sobre as despesas trazidas pelo hábito de fumar e refere-se ao câncer do pulmão. O preso observa a senhora calmamente dos pés à cabeça. Quando termina, replica fleumático: Ora, madame, quem nesse mundo está sem algum costume censurável? A senhora é assistente de saúde, eu sou sapateiro, com certeza não fuma. Entretanto, tem belos sapatos Luís XV que lhe prejudicam a saúde. Já pensou nos perigos do salto alto? A senhora me desculpe, mas tanto erro eu com um cigarro reprovável, quanto a senhora com um calçado inconveniente? Primeira parte. Mensagem número 5, do livro A Vida Escreve. Ditado pelo espírito Hilário Silva, Avaldo Vieira. Título da mensagem: O preço da remissão. No grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Quer liquidar José Joaquim, o pequeno bastardo nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4 a extenso poço lotado de peixes vorazes. E enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão desapiedado arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio Maria de Alenquer senhoreia enorme herança e a vida continua. Parte 2, 8 de fevereiro de 1957. Telegrama dos jornais. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor a horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas, e o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido, na outra margem do rio Gurupatuba.
que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, a um movimento menos infeliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente no cardume de vorazes piranhas, que em poucos minutos, ou mesmo segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionante sem nada poderem fazer. Tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou trazendo apenas um esqueleto quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados a quantos dela tiveram conhecimento. Parte 3. A voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida.